Bom, hoje quem vai estar compartilhando a palavra do Senhor para nós vai ser o Neto. Então vamos lá, que Deus te abençoe e te use poderosamente, Neto, nessa noite. Amém. Deixa eu iniciar aqui o Instagram. Enquanto o Neto inicia ali no Instagram, ele está entrando ao vivo aí, para esse mundo que agora está pequeno. Ô Neto, só um minutinho. Voltando ali em Mateus 6,33, eu li um tempo aqui atrás que um jovem há muitos anos, mais de 100 anos faz, ele, semi-analfabeto, começou a construir máquinas para a terraplanagem. Ele, contribuía com 10% do dízimo para a igreja, só que ele queria aumentar o ramo de atividade deles, aumentar a fábrica dele. Aí ele pediu perdão a Deus que ele ia pegar esse 10% para investir na fábrica, deixar de contribuir. E foi passando, ele foi regredindo até ficar pobre. Daquele tempo, da pobreza para frente, ele prometeu que ele ia dar 90% de dízimo. Ia ficar só com 10% de tudo que ele ganhasse. Eu não vou saber dizer o nome da pessoa, mas ele foi um dos homens mais ricos dos Estados Unidos no ramo de terraplanagem, de máquinas. Ele doava 90% do dízimo, do salário dele para o dízimo. Ele foi um dos maiores incentivadores do Billy Graham. A assinatura desse senhor, toda assinatura, constava MT 6:33. O capítulo que foi lido hoje. E ele doava 90% de tudo que ele ganhou, mesmo ele ficando com 10%, ele foi um dos homens mais ricos nos setores dele nos Estados Unidos. Eu sei dessa história do dono da Colgate, ele fazia isso, ele dava 90%. Foi assim que ele começou o creme dental, e prosperou. E olha só, Marquinhos, tá vendo? Você está preparado para fazer esse momento aí. Bênção. E outros mais. Muito bem. Então vamos lá, Neto. Vamos lá. Eu pensei a mesma coisa, viu, pastor? Sobre o Marquinhos aí, já está preparado mesmo para ministrar os dízimos e as ofertas. Aí, Marquinhos. Pensei a mesma coisa. Eu gostaria de começar agradecendo pela vida de cada um aqui. Obrigado, Deus, pela vida de cada um. Está aqui, que está podendo participar, que é isso que nós temos que fazer, né? Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Ele por este momento aqui, agradecer Ele porque nós estamos com saúde, nós estamos vivos, recebido. E é isso aí, eu gostaria de falar hoje exatamente sobre isso, sobre agradecimento. Inclusive a música que tocou no louvor, falava também sobre agradecimento. Te agradeço, Senhor, pelo seu favor, te agradeço, Senhor, pelo seu amor. Então nós temos que estar sempre nesse espírito de gratidão a Deus. E por que eu vou falar sobre gratidão? Porque amanhã aqui se comemora o Thanksgiving, o Thanksgiving Day, que é o dia de ação de graças. E o que é esse dia de ação de graças? É um dia celebrado como um dia de gratidão a Deus pelos acontecimentos, durante o ano, pelos bons acontecimentos que nos ocorreram durante o ano, um dia reservado para isso. Essa comemoração acontece na quarta quinta-feira do mês de novembro, que é o final de outono, porque é a época do fim das colheitas, Então os colonos escolheram esse dia para celebrar as boas colheitas durante o ano. E é isso aí. Então a gente não deve dar graças a Deus
só nesse dia. Nós devemos dar graças a Deus todos os dias, a toda hora, a todo momento, não só no dia de ação de graças. Uma vez aqui ministrando também sobre dízimos e ofertas, eu perguntei quem se sentia abençoado aqui, né? Graças a Deus por nossas bênçãos, e todo mundo levantou a mão. E às vezes a gente não para agradecer por um simples banho que a gente toma, ou por essa internet que nós temos aqui. Às vezes a gente não poderia estar se reunindo porque por causa da pandemia, se não tivesse essa internet. E eu tenho algumas estatísticas aqui que eu vou falar para vocês. 51% da população mundial tem acesso à internet, ou seja, 49% não tem. Isso é um estudo da ONU, a fonte do Correio Brasiliense. Em 2018, há 2 anos atrás, quase 46 milhões de brasileiros não tinham acesso à internet. Isso aqui já foi uma pesquisa do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a fonte do G1. Tá, internet é uma coisa que a gente vive sem, né? Nós sobrevivemos sem internet. Mas e a fome? A fome atinge mais de 820 milhões de pessoas no mundo. Fonte da ONU. É muita gente, né? A gente pode estar com fome agora, mas a gente vai ali na cozinha agora e pega alguma coisa para comer. Nós temos que comer. Isso é uma bênção, a gente tem que ser grato por isso. Às vezes a gente vai fazer uma refeição, a gente está com tanta fome que a gente nem agradece, né? Já blá, 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 blá. Já sai devorando tudo sem nem ao menos dar graças a Deus pelo alimento. Então, uma coisa mais séria, eu falei do banho, a água. 1 em cada 3 pessoas no mundo não tem acesso à água potável. E isso quem fala é a Unicef e a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Novo relatório sobre as desigualdades no acesso à água, saneamento e higiene também revela que mais da metade do mundo não tem acesso a serviços de saneamento seguro. Às vezes até tem acesso à água, mas não é uma água segura, não é uma água que se pode beber, não é uma água que se pode banhar. Então a gente tem que dar graças a Deus, às vezes, de poder tomar um copo d'água, de poder tomar um banho, né, de poder lavar as mãos, né? A gente tem que dar graças a Deus ao tempo todo, nas pequenas coisas da vida, nas pequenas coisas do nosso cotidiano. No Brasil, em 2019, quase 10% dos domicílios brasileiros não contavam com abastecimento de água. 10% é pouco. São cerca de 18,4 milhões de brasileiros que não recebem água encanada diariamente. Essa é uma pesquisa do IBGE, fonte G1. Então é isso, a gente tem que estar sempre dando graças a Deus nas pequenas coisas da nossa vida. E assim como a maioria das virtudes, né, a maioria da construção do nosso caráter, como a nossa paciência, a nossa bondade, a nossa própria fé, você não tem como ficar instantaneamente grato. Isso é um processo. Você aprende isso, você vai aprendendo isso de criança, né? Quando sua mãe agradece, cutuca você lá quando alguém te dá um doce. E eu pego no pé dos meninos muito aqui sobre as palavrinhas mágicas, né? Por favor e obrigado, sempre. E a Melissa já chega e já pede, mamá, por favor? Ela fala assim. Então, já agradece. Então, começa daí. E a gente vai evoluindo com isso. E a gente só costuma ser grato quando a gente pratica a gratidão na nossa vida, agradecendo por tudo que a gente tem. Eu gostaria de ler uma referência aqui que está em 1 Crônicas 16, 34. Que é Davi falando. Davi gostava, né, de louvar a Deus. E aqui ele é um salmo que ele passou para os levitas dele. E é um trecho do salmo dele. Está em 1 Crônicas 16, versículo 34. Eu vou ler aqui.
Vou dar um tempinho para vocês acharem. 1 Crônicas está mais no início da Bíblia, depois dos reis. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. Em algumas versões está: rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Dê graças ao Senhor, agradeça ao Senhor, seja grato ao Senhor, pois Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Esse é um salmo de Davi. Outra referência nós temos falando sobre agradecer ao Senhor está em Efésios. Aí nós já vamos mais lá para o final, para o Novo Testamento, para o final, Efésios 5, de 18 a 20. Efésios 5, 18 a 20. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, busque o Espírito Santo de Deus, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças constantemente a Deus, no dia a dia, toda hora, a todo momento. E é por isso que eu agradeci a Deus pela vida de cada um. Como o pastor diz, ver cada um de vocês aqui nos inspira. Então é isso. Esse é um trecho da carta de Paulo à igreja de Efésios. E tudo de bom que acontece na nossa vida vem de Deus. Por que que vem de Deus? Porque Deus é bom. Ele é bom o tempo todo. Deus não faz nada de ruim. Ele é perfeito. Então tudo que é de bom vem dele. Eu gostaria que alguém lesse, por favor, em Tiago, um pouco mais no fim da palavra aqui. Tiago 1,17. Fala sobre isso. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Nem sombras inconstantes. Deus não é inconstante, Ele é constante o tempo todo, Ele é bom o tempo todo. É por isso que nós temos que ser gratos a Ele tem que ser a fonte da nossa gratidão. E a gente fica mais íntimo de Deus, nós nos aproximamos mais dele quando nós compreendemos isso, que Ele é bom o tempo todo. E essa verdade, e construirmos nossas vidas em torno dela. Assim nós estaremos mais íntimos dele. E como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode criar hábitos que nos ajudem a ser mais gratos? Nós podemos, igual eu falei, durante as refeições aqui, eu sempre procuro orar com as crianças, quando a gente pode se alimentar junto. Ou quando eu não estou podendo, eu sempre falo, você orou para comer? Você orou hoje? Você acordou e orou? Que a primeira coisa que a gente tem que fazer é agradecer quando a gente acorda, né? A gente abre o olho, mesmo estando na cama ainda, obrigado Deus porque eu estou vivo, obrigado Deus pela minha família, abençoe esse dia. A gente agradece, é a primeira coisa. Então a gente tem que praticar regularmente dar graças. Nós temos que criar esse hábito de expressar graças, expressar gratidão. Muitas vezes a gente prioriza pela crítica, né? É muito fácil criticar, é fácil demais criticar, faz parte da natureza ruim do ser humano criticar. E a gente tem que inverter, nós temos que ser gratos ao invés de criticar. Essa deve ser a nossa posição padrão. Quando acontecer algo em sua vida, agradeça a Deus sempre. Ocasionalmente a gente reclama, é normal, mas a gente tem que substituir essas reclamações procurando encontrar coisas boas pelas quais nós possamos ser gratos a Deus, pelo que Ele tem sido para conosco. E quando a gente faz isso, nosso cérebro vai se acostumando, igual eu falei, é uma evolução, não é imediato,
daqui a pouco você está agradecendo pela casa suja que você está limpando, porque o carro acaba a gasolina. Se o carro acaba a gasolina é porque você tem carro, entendeu? Você já vai estar agradecendo por essas coisas, em vez de estar reclamando, entendeu? Se as crianças estão gritando, é porque você tem filhos, você é abençoado porque você tem filhos, você tem uma família. Em vez de agradecer, você vai agradecer pela vida deles, em vez de reclamar deles. Você pode até chegar lá e falar: ô, gente, vamos falar mais baixo aí, mas, né? De vez em quando as crianças se estressam com a gritaria deles. Então a gente tem que sempre estar agradecendo. Outra coisa importante que nós podemos fazer é, independente da situação, a gente dá graças, igual eu falei. Se o carro acaba a gasolina é porque você tem carro, você está lá, né, andando de carro, você não está a pé, você não está de ônibus, você não está de metrô. Se você está limpando uma casa suja é porque você tem trabalho, você tem que agradecer a Deus por isso. Independente da situação, você tem que dar graças a Deus. E Paulo diz isso aos Tessalonicenses, em todas as circunstâncias, dar graças a Deus. Por quê? Porque ele quer que nós façamos isso. Deus quer que nós sejamos gratos. Ele não liga se a gente não agradecer, não, né? Se nós somos pessoas não gratas. Ele quer que nós agradeçamos a Ele. E nós temos aqui, alguém poderia ler, por favor, uma referência em 1 Tessalonicenses, está pertinho aqui de onde nós estávamos, pertinho de Efésios aqui, um pouco depois de Efésios, 1 Tessalonicenses 5, 18, é Paulo falando sobre isso. 1 Tessalonicenses 5,18. Alguém poderia ler, por favor? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então é isso. Deus quer que nós sejamos pessoas gratas, que nós estejamos sempre agradecendo. Tem algumas versões que falam que deem graça em todas as circunstâncias, em tudo, pois essa é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Por que a gente deve dar graça em tudo? Mas que chatura, ficar agradecendo tudo é isso mesmo. Porque às vezes, por exemplo, a gente nunca vê, a gente não consegue, às vezes, quando a gente está passando por uma tribulação, ver a situação completamente. A gente não tem uma visão ampla, igual a visão de Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente, de saber tudo o que vai acontecer, de saber o que está paralelamente a essas situações, a essa tribulação. Então, nós só podemos saber que Deus está no controle, Ele nunca perde o controle. Nós temos que ter fé disso. A gente tem que exercitar nossa fé agradecendo a Ele por estar passando por aquela tribulação, porque aquela tribulação vai nos fortalecer lá na frente. Então, independente do que esteja acontecendo, nós podemos agradecer a Deus pela presença dEle, pelo cuidado dEle para conosco, por Ele estar nos sustentando, porque Ele está trabalhando ali naquela situação. A gente não vê, a gente só vê a coisa ruim, a gente só vê o problema. E é difícil isso, trabalhar isso psicologicamente, por isso que a gente tem que estar bem íntimo de Deus, com o espírito ligadão com dele, porque só assim que a gente vai conseguir ter paz para chegar ao ponto de agradecer a Ele no meio da tribulação. E fazendo isso, agradecendo a Ele, a gente vai conseguir ter força e se apoiar na gratidão, assim, dessa maneira. Outra coisa que a gente pode fazer, às vezes a gente não está passando por tribulação, às vezes está tudo bem na nossa vida, às vezes está tudo correndo bem e pode esperar, vai vir tribulação, nem tudo é um mar de rosas. Mas aí tá tudo beleza, a gente esquece de agradecer, né? Porque tá tudo bem, por que a gente vai agradecer? Não, tá errado isso. Nós temos que agradecer independente de estar bem, entendeu? Se estiver bem, aí você tem que agradecer, você pode louvar agradecendo. Você pode acreditar que isso às vezes é óbvio, mas é fundamental que nós façamos esse tipo de agradecimento quando está tudo bem na nossa vida. E se vocês quiserem falar alguma coisa ou tiver alguma dúvida, vocês se sintam à vontade para me interromper.
gente tem que agradecer quando está tudo bem, mas a gente também tem que agradecer quando não está tudo bem, né? Porque normalmente a gente lembra de Deus quando a gente está num problema, mas a gente lembra dele para pedir, né? Exato. Então, dai graças em todo o tempo, na alegria e na tribulação. Isso. Igual você falou aí, Suzy, às vezes a gente só vai a Deus para pedir, né? Nós não temos que estar conectados a Deus pelo que ele tem a oferecer. Nós temos que estar conectados a ele, buscar ele pelo que ele é, né? Não pelo que ele tem a oferecer. E é isso aí mesmo que a Suzy falou. E às vezes a gente não vê como que ele está nos guardando, nos protegendo, né? Ao longo do caminho. Que ele sempre quer o nosso bem. Então ele sempre está do nosso lado. Então mesmo que esteja correndo tudo bem na nossa vida, a gente tem que dar graças a ele. E igual eu falei da tribulação, às vezes a gente tem que ver como que às vezes nós passamos por experiências ruins. Todo mundo aqui já teve experiências ruins na vida, uns mais, outros menos, mas essas experiências, elas sempre geram um crescimento, seja um crescimento espiritual, seja como for, e sempre vai produzir, essas experiências podem produzir bons resultados se nós soubermos agradecer nos momentos certos, né? E a gente tem que às vezes a gente consegue ver só depois de um tempo que a gente passou por essas experiências ruins, que às vezes a gente consegue ver algo de bom, né? Algum crescimento que nós poderíamos ter por passar por esses momentos de tribulação. E uma coisa... Neto, Oi? Pode falar. você está falando de agradecer até dos momentos ruins, né? E no livro de Tiago, que você mesmo trouxe também um texto do livro de Tiago, eu gosto muito quando ele fala para nós termos por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, né? Ele não fala fique alegre por passar por uma provação, mas ele fala por passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, perseverança ação completa, para que sejam perfeitos. Quer dizer, é muito fácil a gente só agradecer o que é bom, né? Agora, a pessoa que cultivar um coração agradecido é realmente enxergar até o que é ruim produz dentro de nós, né? E compõe o ser que nós somos, né? A pessoa que nós somos. Nós não somos feitos só de coisas boas, de momentos. Aliás, o nosso caráter e a nossa personalidade não, mas o nosso caráter, ele é aperfeiçoado muito mais nas dificuldades do que nas facilidades, né? Nós somos formados assim. E quando a gente consegue, eu acredito que a gente agrada muito o coração de Deus quando a gente consegue ter gratidão até pela dificuldade, né? Não olhar para a dificuldade apenas reclamando, poxa, mas que difícil, que situação, que complicado. Só rapidamente, ontem eu estava fazendo uma faxina aqui em casa e eu achei uns caderninhos meus. Achei não, eles não estavam perdidos, então não achei. Eu estava organizando eles. E aí eu tive curiosidade de abrir, porque são caderninhos desde lá do Brasil que eu gosto muito de orar escrevendo. E, meu pai amado, quanta coisa! Hoje eu estava até compartilhando algumas coisas com o Alexandre, de que eu chorava para Deus ali escrevendo, eu posso lembrar do momento, e como tudo aquilo que eu passei formou o que a gente é hoje, né? Não que a gente é alguma coisa, mas eu digo assim, uma firmeza no coração, uma firmeza na fé. Então eu dei graças a Deus, eu consegui olhar para aquelas anotações e falar, Senhor, muito obrigada por cada coisa horrível que eu já passei, porque elas ajudaram a gente a estar aqui, ser forte, né, para enfrentar muitas outras coisas, né, Alexandre, que pode estar por vir. Desculpa, não queria te falar coisas negativas. Não, e mesmo porque a gente, muitas vezes, quando está passando por
uma dificuldade, a gente não consegue entender o porquê daquilo. Mas é o que o Neto falou. Lá na frente, nós vamos entender o porquê daquilo. Né? Na maioria das vezes, quando passa, que vem a calmaria, a gente fala, agora eu entendi. Igual vir para esse país é muito difícil quando a gente chega. E aí, o tempo todo eu falava assim, o que eu fiz da minha vida e da vida da minha família? E hoje eu dou graças a Deus porque eu sei que o motivo dele ter trazido a gente para cá foi para encontrar o Senhor, que a gente não tinha ele, né? Então, glória a Deus por eu ter passado tudo que nós passamos até aqui e que venham mais tribulações para a gente crescer espiritualmente, que assim seja. Isso aí. Uma coisa que pode ajudar a gente é o vislumbre do paraíso, né? Nós temos que ser gratos a Deus pela perspectiva da eternidade que Ele nos promete, né? E quando Deus promete, Ele cumpre. Isso nos dá força também, né? Ser gratos a Deus por essa perspectiva da eternidade. Às vezes, alguma coisa assim, às vezes que me dá força, às vezes quando eu estou lá trabalhando, às vezes eu estou muito cansado, é a perspectiva de chegar em casa e poder descansar, entendeu? Não, eu estou aqui nesse sofrimento, mas daqui a pouco eu estou em casa e vou poder descansar. Então a gente às vezes tem que ser grato a Deus por essa perspectiva da eternidade no meio da tribulação, pensar nisso, né? Não, eu estou passando por isso, estou passando por essa dificuldade aqui, mas se eu morrer, eu vou estar lá com Deus, entendeu? E isso às vezes nos dá força. E a gente tem que fazer da gratidão a nossa base mesmo, né? Outra dica é fazer a gratidão como parte de interação com as pessoas, né? Às vezes as pessoas fazem as coisas pra gente, a gente nem agradece, né? A gente só vira as costas e vai embora. A gente não faz as coisas esperando gratidão, mas faz parte, né? Dessa interação humana, ser grato, né? E às vezes a gente esquece disso. E outra coisa que a gente pode fazer apoia-se na força que a gratidão oferece. Isso. Igual a gente estava conversando agora sobre, às vezes, passar por situações extremamente difíceis, passar em aperto. A Suzy até falou, às vezes a gente lembra de Deus só no aperto, né? Mas quando a gente passa a ser grato na tribulação, a gente aprende a ser mais perseverante e aprende a mostrar mais a obra de Deus, né? No meio dessa perseverança. A gente tem que tomar muito cuidado, que igual eu falei, que a gente não tem que buscar Deus pelo que Ele tem a oferecer. A gente tem que buscar Deus exatamente porque Ele é Deus, porque Ele é bom, e porque Ele quer que a gente seja grato, né? E outra coisa muito boa da gratidão é que isso influencia os outros, né? Ser grato às vezes influencia as pessoas, contamina as pessoas. Ser grato às vezes dá um gás, né, nas pessoas, tipo assim, o cara não tem nem o que vestir e ele tá sendo grato, entendeu? Isso aí, como é que o pastor fala, isso aí inspira, né? Inspira, a gente pode inspirar os outros com a nossa gratidão. E aprender a ser grato, muitas vezes independe das circunstâncias pelo qual a gente está vivendo. Nós temos que ser grato o tempo todo, independente do que você está vivendo no momento. Você tem que estar sempre agradecendo. E a gente não pode deixar o que está acontecendo influenciar no nosso nível de agradecimento. É por isso que eu falei que a gente tem que estar espiritualmente muito conectado com Deus para a gente conseguir fazer isso, porque não é fácil. É fácil estar aqui agora falando sobre agradecimento, sobre gratidão, no momento de tribulação, se eu não estiver passando por um momento de tribulação. Mas lá na hora que o bicho está pegando mesmo, aí que eu quero ver. Aí que eu quero ver o Neto chegar e agradecer a Deus na hora que o bicho estiver pegando. Perdão, Deus, o bicho não vai pegar, não.
por isso que a gente tem que estar espiritualmente bem preparado e conectado com Deus, sempre grato a Ele, para quando chegar o momento de tribulação a gente não cair, né? E se a gente cair, Ele vai levantar a gente, porque Deus é bom. Ô Neto. Oi? Eu tô lembrando aqui de uma senhora, no culto de mulheres, a gente teve o culto de mulheres domingo agora, né? E tinha uma senhora lá, uma fofa, ela estava falando que ela ensinou as filhas a agradecer a Deus até quando elas iam no banheiro. Ela falava assim, funcionou tudo direitinho? Conseguiu fazer as coisas? Agradece, porque sabe o que é ter problema intestinal? Problema nos rins. Problema nos rins é terrível. Então é lindo a gente agradecer por coisas grandiosas, mas eu creio que mais lindo ainda é a gente se apegar nessas coisas no dia a dia, nos cuidados, nos detalhes. A semana passada eu tive uma enxaqueca que durou 32 horas. Foi assim a crise mais longa. E eu aprendi com isso. Eu aprendi a agradecer a Deus por não ter dor. Como é bom não sentir nenhuma dor. 32 horas sentindo uma dor. Então, são tantas coisinhas que são coisas grandes. São coisinhas porque é normal a gente estar enxergando, a gente está respirando. Quantas pessoas entubadas, quantas pessoas com problema de respiração, são coisas, né? Eu acho lindo, eu achava linda, ela ia falando e a gente ouvindo, uma graça, aquela senhora. Foi uma graça, eu ouvi e eu lembrei dela agora. Obrigado, Van, por compartilhar isso. Você falou da dor de cabeça, é horrível, dor de cabeça, e enxaqueca é pior ainda. De vez em quando eu tenho umas dores de cabeça, mas eu consigo sanar com Advil. E às vezes a gente está lá com a dor de cabeça e a gente às vezes não lembra de agradecer a Deus pelo cuidado dele, né? Às vezes, porque a gente está tão ruim que a gente não esquece, né? De agradecer a Deus. Mas que bom que você lembrou. E a gente tem que se focar em Deus. Sempre o foco tem que estar em Deus, porque Ele é perfeito. Eu gostaria de ler uma referência que está em Abacuque 3, 17 e 18. Abacuque é um livro da Bíblia, viu, gente? A gente fala pouco nele, mas ele existe. Ele está lá quase no finalzinho do Velho Testamento. Abacuque 3, 17 a 18. Alguém poderia ler, por favor? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Obrigado, Carlos. É isso aí. Ainda que essa pandemia esteja arrasando a população, ainda que a gente não consiga se reunir, ainda que nós não tenhamos igreja, ainda que nós não tenhamos documento, ainda eu me alegrarei e exultarei no Senhor. Aqui Abacuque, o profeta, está orando a Deus nesse momento, porque a nação de Israel tinha perdido seu rei. O rei Josias fora morto. E assim, Abacuque sabia que Deus ia pesar a mão dele sobre Israel, ia julgar Israel, porque Israel ficou sem rei e caiu na iniquidade. Eles caíram no pecado. E como Abacuque já previa que Deus ia julgar e a situação ia ficar ruim para eles, ele está orando aqui a Deus, que mesmo que tudo dê errado, ainda assim ele vai se exultar no Senhor. Ele se apega na alegria da salvação, ele resolve ter gratidão se apegando na alegria da salvação, que é o que eu falei. Às vezes a gente tem que ter alegria em vislumbrar o paraíso, em saber que nós
viveremos uma vida eterna ao lado de Deus. Isso nos ajuda também a ser gratos. E aqui, Abacuque está tendo esse espírito grato, porque ele resolve ter alegria nessa salvação, mesmo sabendo que Deus ia pesar a mão dele sobre todo o povo. E, às vezes, igual eu falei, às vezes a gente tem uma perspectiva muito limitada. Do nosso ponto de vista, a gente não consegue ver solução para as coisas. Mas nós sabemos que Deus está ali se movendo, Deus está ali trabalhando. Deus está ali do nosso lado, Deus está ali nos carregando, e nós devemos ser gratos a Ele por isso. E Ele fica feliz quando nós somos gratos a Ele, igual nós lemos que Ele manda ser grato. Mas Abacuque não se abateu, né, no momento da tribulação. Ele foi grato a Deus por essa perspectiva da salvação. E ele diz para nós sermos gratos, Deus diz para nós sermos gratos, mesmo que nós não tenhamos o que nós queremos ou o que nós precisamos. E como a gente não consegue ver a perspectiva completa da imagem, a gente consegue ver só o momento de aperto que a gente está passando, e nós temos que saber que Deus está ali acima dos nossos desejos e das nossas necessidades, acima do que nós queremos, Deus está. Então, tem sempre que ser feita a vontade de Deus. E nós temos que se alegrar mesmo nesses tempos complicados, igual esses tempos que nós estamos passando agora de pandemia. E como eu falei também, a nossa fonte, o nosso foco tem que estar em Deus. A nossa fonte de ação de graça tem que vir dele, né? Porque ele é perfeito, porque ele é bom, porque tudo que ele faz é para o nosso bem, né? E nós podemos ler também em Hebreus aqui, igual a gente está falando sobre essa perspectiva do reino eterno. Em Hebreus fala isso, sobre esse reino que nós vamos receber. Hebreus 12, 28. Hebreus está lá no Novo Testamento, um pouco antes de Tiago, lá no finalzinho. Eu vou ler esse, Hebreus 12, 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Retenhamos a graça. Então, por que esse reino é tão firme? Por que esse reino é inabalável? Porque é o reino de Deus, e Deus é inabalável, Deus é incorrompível. Ele é o consumador desse reino. E é por isso que esse reino é inabalável, porque ele é o Criador. E se a gente às vezes pensar que nós vamos estar com ele nesse reino, isso nos ajuda a ser gratos num momento de dificuldade, né? E essa ação de graça vai brotar automaticamente na gente. Às vezes não é mais santo quem ora, ou às vezes não é mais santo quem lê a Bíblia, estuda a palavra, ou quem está falando aqui igual eu estou falando, né? Às vezes o mais santo é aquela pessoa que é grata a Deus por tudo, né? E ter esse espírito de agradecimento transforma tudo em coisas boas. Ter esse espírito grato de qual nós estamos conversando sobre ele. Neto, em cima do que você está falando aí, a gratidão ela tem um poder incrível, porque quando a gente não agradece, a gente está reclamando, a gente está murmurando, a gente está não valorizando aquilo. Quando não há gratidão no nosso coração, a gente está fazendo o oposto. Então, por que a gratidão é poderosa? Porque à medida que você exerce a gratidão, ou seja, você está enxergando coisas boas, até mesmo no meio do caos, ela transforma
porque seu coração, através da gratidão, ativa a fé em Deus. Se você pegar um exemplo que a gente até conversou sobre essa passagem uma vez no culto presencial, sobre a multiplicação dos pães, acho que vocês lembram dessa passagem, e o que Jesus faz, né? Jesus ele estava no meio de uma dificuldade ali, era muita gente ali assentada, era uma multidão, os discípulos não sabiam como resolver aquilo, as pessoas estavam com fome, estavam cansadas, e Jesus, o que ele faz? Meio a esse problema na frente dele, a essa dificuldade, ele pega apenas o que ele tinha, que eram alguns pães e alguns peixes, 5 pães e 3 peixes. Ele pega e a primeira coisa que ele faz, ele dá graças. E depois que ele dá graças, ele parte, e a palavra fala que ele entrega para os discípulos e os discípulos para a multidão. Acontece um milagre ali, acontece a multiplicação daquele alimento, e o problema é resolvido por causa da gratidão. A gratidão é um exercício de fé. Quando a gente exerce a gratidão na nossa vida, a gente vai estar combatendo a murmuração, o desânimo, a reclamação. É poderoso, a gratidão é poderosa nas nossas vidas. É isso mesmo. E quando a gente acredita e tem essa fé que você está falando aí, pastor, que Deus está trabalhando, que Deus está se movendo, igual Deus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, quando a gente acredita nele e respondemos a ele com essa gratidão pelo que ele tem feito e com essa fé, a gente vai automaticamente desenvolver outras qualidades da nossa vida. É por isso que a gratidão é tão poderosa, porque ela nos ajuda a desenvolver outras virtudes para que nós tenhamos uma vida plena e santa. E nós temos que desenvolver esse tipo de coração grato, ser gratos a Deus por tudo que a gente tem, porque automaticamente, além de desenvolver essas outras virtudes, nós vamos adquirir conquistar muito mais do reino de Deus. A gente vai ter muito mais proximidade com ele, a gente vai ter muito mais intimidade com ele, a gente vai ouvir ele, como você mesmo diz, a gente vai alcançar outros níveis através dessa gratidão, porque as outras coisas vão acontecendo naturalmente quando você é grato. Era isso que eu tinha para trazer. Se alguém tem alguma dúvida, alguém quer mais falar, eu gosto muito quando todo mundo participa, igual todos vocês participaram, procuraram participar. É muito bom mesmo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria acrescentar uma outra coisa, falando de coisas assim incríveis. Quando a gente fala de coisas incríveis, Jesus, a gente tem que falar de Jesus, né? Olha que coisa maluca, essa questão da gratidão, né? Jesus, quando ele nos ensina a compartilhar a ceia, ele fala assim, quando ele pega o pão, ele dá graças, e aquele pão representava o quê? O corpo dele sendo dilacerado. Ele sabia que ele ia ser aquele pão totalmente estraçalhado e quebrado. E ele estava agradecendo. E está nos ensinando a agradecer independente da situação que a gente venha passar. Porque se a gente estiver em Deus e fazendo a vontade de Deus, dê graças a todo tempo, como a gente leu em um outro versículo hoje. Dê graças a todo tempo. Então, Jesus ele nos deixa esse exemplo grande, né, de independente da situação. Ele ia ser morto, ele estava dando graça.
Por quê? Porque ele estava olhando além da circunstância, da situação. Ele estava olhando além, ele estava olhando o fim, o resultado que aquilo ia proporcionar. Então a gratidão, ela gera isso, ela gera um resultado tremendo. Ela abre portas. As pessoas querem trabalhar com pessoas gratas, não com reclamonas. As pessoas querem se relacionar com pessoas gratas, não com pessoas curva de rio. Segundo o nosso filósofo. Então a gratidão, ela é poderosa, né? E é muito bom essa nação, e eu dou graças por isso, né? Porque no Brasil a gente não tem um dia no ano que a gente separa para refletir sobre a gratidão. E esse país tem isso na cultura deles. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E não é à toa ser a nação que é. Não é à toa. São coisas que foram germinadas, foram plantadas, né? Como também tudo aquilo que foi desviado da palavra de Deus, a nação também vai colher. Mas a gratidão foi plantada, né, nessa cultura. E é isso. Sou grato por cada um de vocês. E quero agradecer, Neto. Adorei os dados aí do IBGE, porque também nossa igreja é pura. É informação, aqui você tem informação. Mas é muito interessante que eu não consigo imaginar o que é não ter água. Não consigo imaginar. Não estou falando isso assim, não sei se alguém aqui já teve falta de água, não sei se alguém aqui já passou fome. Eu não consigo imaginar o que é ter fome, nunca passei fome. Então eu fico pensando que às vezes, eu não sei se vocês já tiveram alguma situação na vida, eu nunca passei fome, nunca tive falta de água, mas já teve situações da minha vida que eu olho para o Alexandre, alguma coisa muito ruim acontece, que perde o chão e você fala assim, meu, tava tudo bem. De repente, a sensação que dá é que mesmo eu achando que a minha vida tava ruim, com aquele acontecimento eu percebi que não, que tava tudo bem. Então, por exemplo, um exemplo idiota, mas a última crise de rim que eu tive, assim, a hora que você tá tendo aquela dor que é um negócio que não tem nem como explicar, você pensa, meu Deus, eu tava tudo bem, eu posso viver exatamente do jeito que eu tava vivendo se eu não tivesse essa dor aqui. Então, a gente não... Tem coisas que a gente nunca vai experimentar, né? E é tão difícil, na verdade, a gente não agrega valor a elas, né? A gente não agrega valor que hoje a gente acordou sem dor, que a gente acordou, foi trabalhar, viveu o dia, não aconteceu nada com a gente não tomou um tiro na cabeça, ninguém assaltou a gente vem para casa. Isso não tem valor, né? Para mim não tem valor pegar uma água ali e beber, né? Então é muito interessante isso. A gente só passa a valorizar, é incrível, a gente só valoriza o que a gente não tem, que nem eu valorizo. Eu fico pensando como é que é ter uma casa na praia, aqui nos Estados Unidos, né, em Naples, na beira do mar. Aí eu falo, nossa, se eu tivesse, eu ia super valorizar. Mas, na verdade, é isso, a gente só valoriza o que a gente não tem, né? E na verdade, eu acho que a gratidão é um convite para a gente prestar atenção nas pequenas coisas que a gente já tem. O depois dos 35, agradecer por levantar com pouca dor, né? Verdade. Com menos dor. Tá doendo só o braço hoje, só. Ou antes dos 40, agradecer porque você não precisa disso, porque o óculos hoje eu não consigo ficar sem. Eu esqueci o meu. Foi só completar 40, Suzy? Vai, nos 39 eu já estava sentindo necessidade, mas eu falei, não, eu vou esperar 40, porque é sacanagem eu ter que usar esse óculos antes. Mas aí não teve jeito, não tem como, não adianta.
Não tem. Chegou nos 40. Eu não aceito essa maldição. Eu já Mas Não aceito. Eu não vou usar óculos. Vocês vão Mas- ver. Olha, Falava isso. eu vou falar uma coisa. Uma vez eu fui no oculista, antes de vir para os Estados Unidos, fiz um check-up geral e eu sempre enxerguei bem, sempre, né, tive uma visão raio-x, era tipo super-homem, eu olhava além das paredes, né? Eu enxergava bem. Aí o médico falou para mim assim, quando você completar 40, você vai precisar usar óculos, porque essa é a idade do corpo que o olho ele começa a perder o foco. Então, você precisa do óculos para ele dar aquela focada. Então, faz parte do corpo humano, não é maldição, não. Mas eu ouvi a mesma o humano coisa, vai. É que nem o carro. O carro, você compra um carro, ele vai gastando, não adianta, ele não vai sobreviver a vida toda. O oftalmologista, eu no check-up que eu fiz antes de vir pra cá, falou a mesma coisa. Ele falou, não, você não precisa agora, tá tudo bem, mas quando você fizer 40, você volta aqui. Ele falou exatamente. Quando o pastor falou do carro, eu lembrei do Patrick. Você vê. Te amo, Bia. Sentimos falta do Eu Patrick. vou procurar alguém com mais de 40 que não usa óculos. Vou tentar. Quero ver. Vou tentar. Alguém me. A sogra do Carlos. Nunca vi a Silvânia de óculos. Ela usa óculos? Tem 50, gente. Vai pra cima, pega minha avó. Não usa óculos? A nona não usava óculos. A nona não usava óculos. Minha bisavó, ela morreu com 96 anos. Minha genética é ótima. Não, tem alguma coisa errada aí. Não, Vamos ver. e a nona, ela não usava óculos, mas ela era cega. A minha avó com 92. Tá vendo? Nem o coronavírus levou ela pro hospital. Minha avó não usa óculos, mas ela também não enxerga. É, por isso que ela não usa, porque não vai adiantar, ela já não enxerga. Minha Mas mãe. ela não usa. Muito bem. Não usar óculos não quer dizer muita coisa, não. Mas tá ótimo. Ô, gente, mas ó, não sei se o Neto já ia encerrar, mas queria falar pra vocês que eu sou muito agradecida por cada um de vocês. Não vamos estar todos juntos amanhã, mas eu quero desejar um feliz dia de ações de graças aí pra cada um, viu? Somos de verdade muito agradecidos por cada um de vocês comporem aí essa igreja. Amém. Que bom. Eu sei que todo mundo aqui é grato por todo mundo, né? Essa família maravilhosa. Eu já ia encerrar mesmo, que Deus nos dê, né, esse coração grato, que nós possamos desenvolver isso no decorrer da nossa vida e evoluir cada vez mais para se aproximar cada vez mais de Deus. Então eu vou orar, agradecendo a Deus, né, por tudo que Ele tem feito por nós, pelo cuidado dEle para conosco. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por toda a sua obra na vida de cada um, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus em que nós podemos confiar. O Senhor é um Deus vivo, o Senhor não fica parado, o Senhor está sempre movendo, o Senhor está trabalhando, mesmo que nós não consigamos ver, Senhor, mesmo na tribulação, nós sabemos que o Senhor está ali nos amparando, Senhor, mesmo que nós não consigamos ver tudo que o Senhor está fazendo, Pai. Nós te agradecemos por isso, Pai. Nós te agradecemos pelo Deus misericordioso que o Senhor é, porque o Senhor tem misericórdia de nós, mesmo sem que nós mereçamos, Pai. O Senhor é misericordioso. E o Senhor deu seu Filho para nos salvar, Pai. Nós te agradecemos por isso, Pai. Nós te agradecemos pela vida de cada um aqui, Senhor, de cada família, Senhor. Nós te pedimos suas bênçãos, Senhor, sobre cada família, Senhor. Que o Senhor continue com o seu Espírito em cada coração, Pai. E nos dê um coração grato, Senhor. Que nós possamos ser agradecidos por cada detalhezinho da nossa vida, Senhor. Nós possamos estar sempre se lembrando pelo que foi feito na cruz com teu Filho, Senhor. E ser gratos por isso, Pai.
Nós te pedimos uma boa noite de descanso para cada um, para cada família, e nos dê um bom dia amanhã de ação de graças, Pai. Nós te pedimos, te agradecemos novamente, Deus. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém.